Oi, gente. Hoje no Livro Aberto eu vou falar sobre o ótimo As Intermitências da Morte, do José Saramago. Essa é uma releitura, porque eu já tinha lido esse livro há uns anos atrás. Eu gostei bastante e tinha considerado o melhor livro que eu já tinha lido do Saramago. Só que depois eu li O Homem Duplicado e eu gostei bastante. E eu não li o Ensaio sobre a Cegueira ainda, que muita gente diz que é o melhor dele. Então eu tenho aqui, mas está por ler ainda. Então, as intermitências é uma pausa da morte, uma pausa que a morte deu. Então, o que acontece aqui? A primeira frase desse livro é de 2004. No, a primeira frase do livro: no dia seguinte, ninguém morreu. Passou o dia sem que tivesse sucedido um falecimento por doença, uma queda mortal, um suicídio levado a bom fim, nada de nada, pela palavra nada, nem sequer um daqueles acidentes de automóvel em ocasiões festivas. Então, tipo assim, as pessoas no início, quando viram que ninguém estava mais morrendo, eles pensaram assim que eles eram assim pessoas assim muito sortudas, porque eles tinham agora a imortalidade nesse país fictício dele. Esse país fictício que eu imagino que se inspirou mesmo em Portugal, né? Mas só que depois eles começaram a ver problemas. No início eles acharam muito bom, né? Só que tinha o problema assim, ó, tinha gente que sofria acidente de carro, que ficava assim de um jeito que não teria sobrevivido em outras circunstâncias se não tivessem as pessoas não morressem mais. Então, tipo, eles ficavam moribundos, assim, tipo, e também as próprias pessoas que estavam desenganadas, que estavam morrendo, ficavam lá ou em coma, ou morrendo, ou sempre com dor, mas não morriam, sabe? Pessoas que já teriam morrido não morriam mais. Então eles começaram a ver os problemas, chamaram bruxas e paranormais para falar sobre o que estava acontecendo. E daí começaram a ver realmente os problemas que teriam, por exemplo, os religiosos viram assim que como as pessoas não morriam mais, não ia ter mais igreja. Então não ia sem ressurreição, daí não tem a ideia de ressurreição. E sem ressurreição não tem igreja, porque daí as pessoas iam viver, fazer o que bem entendesse e ninguém ia morrer, não ia ter uma punição, sabe? Tipo, ninguém ia, fizesse o que fizesse, não ia ter céu, nem purgatório, nem inferno. Todo mundo tava ali, pelo menos eles não sabiam até quando, destinado a viver assim, sem punição. Então o pessoal da igreja não gostou, como fala aqui. Sem morte não há ressurreição, sem ressurreição não há igreja. Então eles estavam assim num grande conflito, porque eles, né, muitas pessoas não iam se desvencilhar da igreja porque não ia ter mais aquela promessa de ressurreição. As religiões, todas elas, por mais voltas que lhe demos, não têm outra justificativa para existir que não seja a morte. Precisam dela como do pão para a boca. Então, né, as religiões, né, precisam da morte para justificar, né, que depois vai ter uma vida além disso, senão as pessoas vão viver para sempre, vão fazer o que bem entender, assim, segundo eles aqui, segundo os padres ali da Igreja Católica estavam pensando. Isso estava acontecendo nesse país, né, e então, tipo, ou começaram a surgir outros problemas da imortalidade. Os funerais, por exemplo, as funerárias. As funerárias estavam vendo não ia ter mais assim clientes, né? Não ia ter pessoas que para enterrar. Então, o governo botou uma solução de obrigar as pessoas a enterrar seus animais de estimação nas funerárias, porque senão elas estavam reclamando, tinha vários lugares reclamando, os hospitais estavam lotados, porque as pessoas, mesmo aqueles que já estariam mortos com doença terminal ou acidentes, alguma coisa que eles estariam mortos, eles estavam lá ou sobrevivendo, né, tipo, ou vegetando, e os hospitais estavam lotados e cada vez mais gente precisa ter, tinha gente que conseguia se recuperar, mas tinha gente que não teria jeito, já teria morrido em outra, e se fosse uma ocasião normal. E os asilos também, eles estavam assim, tipo, eles estavam pensando como que vai ser os asilos se as pessoas se as pessoas viverem para sempre. Tipo, cada vez mais vão precisar de mais asilos. Então, daí vão ter gerações no asilo de avós, tataravós e bisavós, e não vai ter tanta gente para cuidar dessas pessoas, não vai ter jovens o suficiente para cuidar dessas pessoas.
Então, eles estavam pensando como que ia ser assim com uma geração de pessoas idosas para ser cuidadas. Daí fala aqui, os lares para a terceira idade se se benfaziam das instituições criadas para a atenção e a tranquilidade das famílias que não têm tempo nem paciência para limpar os ranhos. Então, tipo, né, para as famílias que põem, né, os idosos lá, e o governo pensou na opção de como ia ter mais idosos chegando nos asilos e pessoas nos hospitais e eles ninguém, as pessoas não iam morrer mais, então a solução seria as pessoas tanto do hospital como do asilo serem entregues para a família. Justamente essa família, como ele falou, que não tinha paciência com os idosos, nem, que não queria cuidar e botou num asilo, entregar para eles, fazer eles cuidar. As seguradoras de seguro de vida também estavam reclamando porque sem a morte ninguém, as pessoas eles não iam pagar mais o seguro de vida, né? A igreja continuava batendo nessa tecla e só que descobriu-se que era só nesse país. Então, além da fronteira, quando se passava para o outro lado da fronteira do país, as pessoas estavam morrendo normalmente, tipo, quando acontecia uma coisa grave ou não, mas era só nesse país aqui. Então, o que eles fizeram? Tipo, esse caso foi o que ficou, que saiu no jornal aqui deles aqui, que foi um senhor que estava assim sofrendo muito, então ele queria descansar e os parentes dele levaram ele e um neto que estava praticamente morto, assim, estava vegetando para levar para o outro lado da fronteira para que eles pudessem morrer. E o vô quis, porque era um ato de piedade que ele via porque ele estava sofrendo e o neto não ia sobreviver se não fosse essa ocasião de estar de ninguém morrer. Então eles passaram para o outro lado da fronteira e enterrar. O vô morreu, o neto também enterraram eles juntos. A justiça soube, muita gente soube, a justiça quis saber deles que esperava que ninguém copiasse esse ato, porque muita gente copiaria esse ato só para se livrar de parentes moribundos, para não ter que cuidar deles. Então, aconteceu, eles começaram a guardar as fronteiras, mas só que daí alguém disse que era uma boa deixar quem quisesse levar um parente mal para a fronteira para morrer no outro país, porque tinha muita gente, né? Porque já que ninguém morria, a natalidade aumentou bastante. Então, esse primeiro caso foi um caso, né, de que ele estava sofrendo, mas tem outros casos que é simplesmente que a pessoa não quer cuidar, né? Então, a realidade foi muito escancarada aqui do fato de as pessoas, a sociedade não lidar bem com os idosos e com as pessoas que estão morrendo, os moribundos. Uma pessoa que está em coma, uma pessoa que está em estado vegetativo, que aqui mostra que as famílias não têm paciência para esperar tanto tempo, assim, tipo, para se verem livres daquela obrigação, tipo, e e os idosos também, porque mesmo que eles mesmos, se essa situação continuasse, eles mesmos iam ficar idosos e precisar de cuidados, eles queriam se ver livres, então eles prefeririam passar a fronteira ou que a morte retornasse ao normal do que ficar cuidando eternamente dos seus parentes idosos, doentes. Tinha casos que seria assim, tipo, realmente de acidentes irreversíveis de carro ou doenças terminais que a pessoa está sofrendo, né? Mas muitos não queriam era cuidar porque são idosos, porque demandam atenção. Ou, tipo, então, isso aí mostrou a realidade, né? A hipocrisia de que todo mundo pensou no início que ia ser uma coisa muito boa, assim, a imortalidade, mas no final eles viram como um peso, daí mostra como o ser humano não sabe. Uma coisa assim que também tinha esquecido de falar que é as pensões. Por exemplo, as aposentadorias das pensões. Eles pensavam agora a gente vai ter que pagar as aposentadorias e pensões para sempre. E eles decidiram, assim, pensaram, vamos tirar o rei, porque eles têm um rei. Por isso que eu acho que ele se inspirou em Portugal. Se não me engano, Portugal tem rei. Porque daí o rei ia viver para sempre, e daí ele ia ser para sempre rei, e ia ser os filhos dele sucedendo ele para sempre, e toda a sociedade, todo o país sustentando assim várias gerações de filhos do rei e toda uma família real que não ia terminar nunca e também não ia morrer nunca.
Então, daí tu vê a hipocrisia de que eles poderiam arrumar essas coisas, assim, tipo, se não fosse tanto dinheiro, eles poderiam contornar e tentar achar uma solução de viver sem, por exemplo, as funerárias, sem as seguradoras, tentar achar uma outra coisa, dá para contornar, só que é muita ganância de achar que é preferível a morte do que perder dinheiro. Então, um dia, a própria morte, manda uma carta pro jornal e no início eles não acreditam, mas depois que eles leem, a carta fala que deu uma amostra da eternidade para eles e viu que eles não gostaram, não quiseram, queriam tanto que voltasse a vida como era antes com a existência da morte. Então ela disse que ia voltar, a morte ia voltar, só que ia dar sempre um pré-aviso para as pessoas, de uma carta roxa para as pessoas se prepararem, né? Prepararem suas coisas, deixarem tudo ajeitados para pro dia da morte de morrerem, né? Então, muita gente teve reações de tristeza, mas muitos tiveram reações de alívio. Por exemplo, a igreja, segurador, hospital, asilo, muitos tiveram esse alívio sabendo que um dia eles também vão ser idosos e vão morrer também, né? Então, tipo, daí esse aviso da morte foi um pré-aviso e muita gente quando recebia a carta roxa dizendo que naquela semana ela ia morrer, daí já pegava e metia o louco, drogas, orgias. Então, a partir daí, eu vou parar de falar, só vou falar que a morte enviou uma carta para um músico, um que toca violoncelo, e ele que era para ele se preparar, que ele ia morrer. E a carta voltou para o remetente, voltou para a morte. Então ela pegou e, como achou muito estranho, enviou de novo e retornou. E a partir daí vai se desenrolar a parte final do filme, do livro, que é bem interessante, tipo, também essa interação, porque a morte, ela meio que se personifica, né? Porque ela quer entender o que aconteceu, que a carta retornou. Bom, aí nessa parte final, a primeira parte eu gostei mais, que eu achei mais ágil. Essa parte final é interessante também, a personificação da morte e o que vai acontecer, o desfecho. É bem legal, é bem interessante o que acontece. O desfecho da morte tentando, né, entregar a carta pro músico. Bom, gente, então era isso. Eu não vou falar mais porque eu já falei bastante. Eu acho que já ficou muito longo. Quero agradecer, obrigada. E ler as Intermitências da Morte. Só que assim, os livros do Saramago sabe, né? Quem conhece sabe que são assim páginas cheias. Ele não usa assim muito ponto final, não usa nem letra maiúscula. Então, às vezes pode parecer cansativo. Eu já me acostumei a ler com os livros dele do jeito que ele escreve. Mas para você que vai começar, talvez seja cansativo um pouco, ó. Uma página cheia e às vezes, em vez de ponto é vírgula, não tem travessões, mas tu acaba sabendo quem tá falando, tu acaba se acostumando, sabe? No início vai achar meio difícil. No início também eu tive um estranhamento, assim, de não ter ponto final e de não ter travessão. Na mesma frase, duas pessoas estão falando e tu tem que ler o que eles estão falando para ver quem é que tá falando. Então é isso, obrigada, tchau.